é por aí que chegamos aos nossos primeiros convidados. Nada melhor do que começar com vivacidade, nada melhor do que chegar aqui ao estúdio e não saber por onde nos virarmos e orientarmos, ouvir o sorriso, ouvir as vozes, sentir a energia, a vibração das crianças que nós temos aqui hoje, porque os nossos primeiros convidados de hoje são um Museu das Crianças e estão representados por, eu tenho que começar aqui a ver se acerto os nomes, porque temos, ora bem, 4 e 3, 7 pessoas só num bloco. Não é? Só aqui estão 7. Sim. Aqui, Sete, pois, sete, eu tenho sete. que dizer o nome bem. destas 7 primeiro. Vamos lá ver se começamos. Esta não veio. Que tu ainda não sabes. Menos. Está ali, é Filomena. Então, muito bem. Museu das Crianças. Primeiro, antes de mais, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado aos 3 convidados do sofá e obrigado a vocês aí atrás. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Está a ver como já aprenderam a usar o microfone? Está tudo animado. Uma das coisas que nós temos que, de facto, começar é ver o nome de cada pessoa. Então, a diretora, a doutora Carlota Lencastre. Olá, bom dia. Bom dia. Depois temos O Pedro Lencastre. Pedro Lencastre. Está aí no meio. Exatamente. Pedro Lencastre. Depois temos a Marisa Silva. A Marisa Silva. Depois temos o Lourenço. Lourenço, bom dia. Faz assim que ninguém está a ouvir. Olha, Lourenço. Passa lá o microfone ao Lourenço. Não batas o microfone, faz favor. Diz lá. Lourenço, chega-te assim Espreita, para o meio. espreita. Isso. Diz assim, para o outro lado, para o outro. Isso. Para o outro, Lourenço. Isso. Bom dia. Desculpa. Passa o micro. Está muito sério, Lourenço. E agora, passas A a... ela. Como é que te chamas? Luísa. Luísa. Bom dia. Bom dia. Agora, Madalena. Mariana. Mariana. Bom dia. E terminamos com a Caetana. Caetana. Bom dia. Bom dia. Bom Muito dia. bem. A Caetana está ali. Estás vestida de igual àquela menina, a Luísa, não é? São irmãs. Sim. Espetáculo. Sim, senhora. Então vamos começar talvez pela doutora Carlota. Muito obrigado por ter aceito de facto o convite. E a primeira pergunta é: o que é o Museu das Crianças? Então, bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui. É um privilégio para nós poder mostrar um bocadinho do nosso trabalho, que é muito intenso e diário. O museu é uma associação sem fins lucrativos. Começou há 24 anos atrás pelo sonho de Margarida Lencastre, mãe do Pedro. Portanto, vou-lhe passar um bocadinho a palavra só para ele explicar o início, que é para depois irmos para a atualidade. Ok. É assim, o sonho do museu não começou há 24 anos atrás, começou talvez há 60 anos atrás, em Trás-os-Montes, numa pequena aldeia, nas Minas de Jales, onde os meus pais viviam. Era uma aldeia muito pobre e não havia nada, e havia muitas crianças. E a minha mãe começou a tomar conta das crianças da mina, além das dela, começou a tomar conta das crianças e a fazer alguns espetáculos de Natal. E essas memórias ainda são, alguns mineiros ainda sobrevivem a essas memórias e ainda contam muitas histórias dela. E depois, quando viemos para Lisboa, continuou a fazer alguns espetáculos e um dia nos Estados Unidos, numa viagem que estava a fazer, encontrou uma coisa que dizia Children's Museum, em Boston. E ela foi ver o que era, e viu, e gostou muito, e trouxe a ideia para Portugal. E em 93 iniciámos o projeto de fazer o Museu das Crianças. Esse projeto foi, conseguimos ter uns apoios extraordinários na altura do Governo do Porto de Lisboa e da Câmara Municipal para fazer um museu grande junto à zona ribeirinha. Mas, entretanto, como sabe, isto na política, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, muda o Governo, mudam os apoios, nunca conseguimos construir o museu. Tivemos a sorte de iniciar no Museu da Marinha, num espaço emprestado, e 10 anos mais tarde mudámos para a nossa localização atual, que é o Jardim Zoológico. Portanto, temos 24 anos de história. Há 3 anos, quando a minha mãe ficou doente, a família pediu à Carlota para tomar conta. E aconteceu uma coisa, e eu já volto a passar a palavra à Carlota, que é, nós, as exposições que tínhamos eram adquiridas ao Museu da Bélgica, mas quando a Carlota tomou conta, ela própria, com a sua imaginação,
decidiu dar uma volta e ser ela a criar as novas exposições. E, portanto, desde há 2, 3 anos para cá, que o museu teve uma volta e, portanto, mudámos todas as nossas intenções de adquirir as exposições e passarmos a ser nós próprios a desenhar as exposições. Até hoje, já mais de 500 mil de crianças visitaram o Museu das Crianças e também muitos adultos. O museu foi inaugurado pela doutora Maria Barroso, já teve a presença do Cavaco, na altura que era primeiro-ministro na nossa exposição Bom Dia Medo, e esperamos agora também, obviamente, com a ajuda desta plataforma e desta plataforma de comunicação, também divulgar um bocadinho mais o museu. E agora, voltando aqui à Carlota, que pegou há 2 anos o museu e trouxe um novo cunho. Então, foi um desafio grande, porque eu licenciei-me em Gestão, tirei uma mestrado em Economia Europeia, trabalhei na Johnson, na Ferrero, depois passei para a Sonai, Lidl, e depois veio este pedido de ajuda. Estava eu na Alemanha, já tinha as duas, estão aqui atrás de igual. Por isso é que estão de igual. Sim, senhor. Eu já sabia, não quis desmanchar aqui nada. E então estava na Alemanha a ir e vir, e por razões de saúde minhas e da minha sogra, eu saí do trabalho onde estava, e depois de 15 anos na distribuição, que é uma área bastante intensa, muito gira, super dinâmica, aprende-se imenso, mas é de facto muito intensa, e vi-me obrigada a pensar um bocadinho, e comecei a dar uma ajuda ao que eu chamava a minha casinha de bonecas, porque para uma compradora da Sonai, não é, ou do Lidl, gerir uma coisa que aparentemente era pequenina, fácil, não tem nada de fácil. Claro. Infelizmente, a fundadora já não estava nas suas capacidades a 100% e, portanto, a passagem da pasta não foi muito direta, mas eu fui tentando pegar no negócio, perceber, lidar com crianças foi uma novidade para mim. Claro que eu já tinha filhos, mas é muito diferente lidar com 20 mil do que lidar com os da nossa casa, não é? E então, todos os dias é uma aprendizagem. Eu escrevo muito porque eu acho que liberto muito no Facebook, mesmo no meu pessoal e no do museu, as experiências que tenho, e de facto cada criança, infelizmente há muitos casos mais complicados de crianças com necessidades especiais e etc, que nos visitam, e o que nós aprendemos com eles não tem valor, de facto é uma experiência, porque nós oferecemos isto e tentamos tornar cada visita o mais mágico possível, e por isso a exposição é sempre interativa, é ao longo de 7 salas, e a ideia não é como a sala de aula, sentar e ouvir, mas não, é eles estarem sempre a explorar com os 5 sentidos, despertarem a curiosidade, quererem aprender mais, perceberem, e quando nós vimos crianças, com algumas limitações, ficamos sempre um bocadinho aflitos, eu falo mais por mim se calhar, mas de facto ver o que eles aproveitam, o que me puxam a mão, os abraços que me dão, às vezes com autismo, com situações tão complicadas, e nós pensamos, não, estamos no bom caminho. Claro. Temos muito ainda para fazer, oferecer as condições a crianças, obviamente, faltam sempre recursos porque a manutenção é muito grande, mas o que nós gostamos é de ver as salas cheias de gente e ouvir o barulho que aqui é pequenino, lá quando vão muitos. É ótimo, é mesmo. Eles agora é que estão tímidos porque eles já estamos no ar, não é? Vocês já lá foram? É a segunda casa. Então, gosto muito. Se eles pudessem, estavam lá mais tempo. Vamos ver então algumas fotos e agradecer que vocês eu vou explicando, claro que sim. Comentassem. Vamos lá ver umas fotozinhas, pode ser? Claro que sim. Então, isto é a Árvore da República, portanto, a ideia, cada tronco tem um valor, isto é para lhe explicar depois do regicídio que foi implementado à República, e eles têm palavras, que aqui nesta fotografia ainda não estavam, mas agora têm, para explicar os valores em que se apoia a República e perceberem a diferença para a monarquia. Portanto, esta é uma das atividades. Eu vou já fazer uma pergunta complicada, explicar o regicídio às crianças. Usamos muito divertido. É muito divertido, é mesmo hilariante. É do género, vocês não imaginam, aconteceu uma tragédia, mataram o rei. E imaginem o filho crescido, só sobrou o filho mais novo. Vocês acham que o filho mais novo podia ser rei? Bom, assim passa. É por aí. Assim passa. É por aí. Assim não passa. é nada de muito bem, dramático. Bem pensado. É, não é? Bem pensado. Obrigada. Vamos lá ver mais uma fotozinha. Mas isso não se aplica, por exemplo, na Coreia do Norte. Pronto. Olha, sim, senhora. Temos a Batalha de Aljubarrota, temos um quadro magnético e ímãs. Portanto,
A minha preocupação na exposição anterior foi, digamos assim, para quem não percebia muito esta área, pegar na teoria de gestão de talentos, e havia um livro giríssimo que diz que se tu tens 40 anos e não estás satisfeito com o teu trabalho é porque não olhaste para o teu talento de infância. Porque desde os 3, 4 anos nós temos um talento especial que é inato a nós, que nasce connosco. E se o desenvolvermos, acabamos por trabalhar com paixão, fazer o que gostamos, provavelmente ganhar mais dinheiro, porque é uma coisa natural. Portanto, essas eram as profissões. Eu virei um bocadinho e cada vez que eu falava a alguma escola, olha, estou a pensar, já desde o final do ano passado, fazer a história de Portugal. Os professores batiam palmas e as crianças, a sério, isso é uma seca! E eu pensei, está aqui um desafio. Pois é. E então, a ideia é, eu faço sempre um discurso a todas as escolas e eu explico-lhes que a nossa história é uma história riquíssima e teve vários episódios em que todos os portugueses tiveram uma coragem anormal, tanto fora de série, e que essa coragem corre-lhes no sangue, porque esses primeiros portugueses foram pais dos pais dos pais. Toda a gente que me conhece sabe que eu digo pais dos pais dos pais e os miúdos riem-se. E, portanto, Alves Barrota é sempre um dos casos, o Dom Afonso Henriques é o primeiro, claro que é de uma maneira mais didática, eu não vou dizer ele bateu na mãe, não. Esse é que era o desafio. É como a Marisa dizia, como o regicídio é se explicar sempre a parte divertida. E aqui, Alves Barrota, mais uma vez, houve um problema que um pai e um filho não deixaram sucessão e, portanto, quando alguém vem para o trono, os espanhóis vêm tomar conta porque achavam que nós chegávamos mais bem protegidos, digamos assim. Sim, que é para não criar inimizade Exato, com os espanhóis. Mas, sabe, de facto é interessante, porque a própria Batalha de Alves Barrota ainda é um case study em termos militares e de estratégia. Sim, nós éramos muito menos militar. do que eles e, de facto, ganhámos. E, portanto, eles têm os ímãs. Temos aqui, esta é a primeira atividade, é a história do Dom Afonso Henriques. Portanto, o livro está em branco e aquilo são peças que eles vão buscar a um caixote e vão contando. As nossas ilustrações são todas feitas pela Malaquita Ilustrações, portanto, são desenhos mesmo para crianças, porque uma das coisas, quando eu desenhei a exposição, foi eu não posso pôr fotografias de reis barbudos e com ar pesado, porque os miúdos não se identificam. Eu quero que eles os vejam como heróis. E então, estes são os exemplos. Todos os reis, os 34 de todas as dinastias, são sempre desenhados pela Malaquite. E é engraçado porque os miúdos diziam, este era bonito, este era feio, aquele era... E depois nós, Eles na mesma vão... Claro. identificam-se. Isto é a história do Dom Afonso Henriques. Atrás tem a cábula, porque é muito importante para nós, muito mais importante que a quantidade de informação, que é imensa, e nós queremos desde os 3 anos que eles nos visitem, lá está a emoção da aventura. E, portanto, tem sempre a cábula, seja para os pais, ao fim de semana, a Marisa ou todos os outros da nossa equipa não têm que saber de cor. O que tem é fazer teatrinhos, fazer a criança ser a personagem principal, escrever a história, contar com emoção. Imaginem quando isto aconteceu, para eles se interessarem, porque nós queremos mesmo que eles se apaixonem pela história. Claro. Vamos ver outra foto. Entretanto, eu vou perguntar à Marisa, desculpa, queres tu perguntar alguma coisa e ias aqui já? Não, eu ia perguntar ali à Luísa. Não. Como é que mais se chama? crescida. Desculpa. Essa é a Mariana. Mariana. Mariana, é que eu também me perco aqui no meio destes Conta-nos nomes. todos, né? Mariana, gostas de história de Portugal? Adoras? Uau, e já foste ver esta exposição? Ainda não consegui. Ainda não, mas estás lá quase.